Tá gravando. Depois eu crio uma playlist no YouTube e vou subindo as aulas online para que vocês assistam posteriormente. Para quem perder eventualmente, não ficar pedindo, não precisa ficar pedindo link, eu vou sempre subir nessa playlist no YouTube. Se vocês não encontrarem a aula eventualmente, vocês podem me perguntar, porque vocês vão perceber que às vezes o YouTube bane as minhas aulas. Mas tem alguns contextos. Ele bane e depois ele volta porque ele entende que era uma aula. Tem algumas brincadeiras sobre isso que vocês vão entender durante o curso. Sempre recomendo, claro, que vocês assistam ao vivo, e eu falo por experiência própria, né? O assistir depois é mais. Eu tenho um pouco de dificuldade porque, e vejo isso em alguns alunos, ou para a aula no meio, vai fazer outra coisa, ou deixa, vou ver depois, e aí nunca vê e vai acumulando. Então, sempre que possível, assistam ao vivo. A questão da câmera também, né? Eu falo isso em termos de envolvimento, porque quando a câmera tá ligada, parece que a gente presta mais atenção, mas isso é indiferente. Eu mesmo fico com a câmera desligada, eu presto atenção, mas às vezes, quando eu fico com a câmera desligada, eu deito para assistir a aula e eu não presto muita atenção. Então, vai muito do aprendizado de vocês. A aula não tem uma duração muito longa, é 1h30. Nós tentaremos mesclar com uma parte prática, com pergunta. É sempre importante que vocês perguntem bastante, tirem dúvidas em relação ao conteúdo. Não precisa ter vergonha, pode mandar no chat, eu estou sempre acompanhando no chat, pode levantar a mão se quiser levantar a mão, pode ligar o microfone, fazer pergunta. Sintam-se à vontade para perguntar e questionar também. Então, vou apresentar brevemente a plataforma, um pouco de quem eu sou, né? Porque muitos chegam sem me conhecer direito. Então, eu vou fazer uma apresentação breve e contar um pouco do início do curso da Scripps, da Bethânia Marques, enfim. Algumas pessoas chegam pelo curso Bethânia Marques, outras chegam pela Scripps, outras chegam por diversos projetos, né? Tem o projeto da Empreende Sim, tem o projeto de redação Nota 1000. Então, tem muitas pessoas de origens diferentes, por isso que eu faço essa apresentação inicial para a gente se conhecer e que vocês me conheçam também, tá? E aí, como toda apresentação é chata, né, gente? Porque é sempre ruim a gente falar de nós mesmos. Infelizmente, eu vou ter que fazer esse papel. Eu sempre queria que alguém fizesse esse papel de apresentação. Mas, em termos gerais, meu nome é Bethânia Marques, eu tenho um curso Bethânia Marques e eu tenho uma plataforma de redação Scripps. Tenho 28 anos, embora não pareça, os meus alunos falam que na verdade eu tenho 90, porque o meu jeito, formação, enfim. Então, aqui eu coloquei alguns dados de formação, enfim, com essas setas que eu acho que fica mais intuitivo. A minha formação primeira é em filosofia, fiz filosofia na UFMG, na Federal de Minas Gerais, fiz mestrado na USP, já sou professora há 8 anos, trabalhando com vestibular, principalmente com os vestibulares paulistas, UVEST, Unesp e Unicamp. Eu atuo também nas redes sociais, tem canal no YouTube, desde 2019, tem Instagram, produzo vídeo. O curso, né, hoje, o curso Bethânia Marques e a Scripps está em todos os estados do Brasil. Nós estamos já há alguns anos no mercado, fazendo cursos. Nós temos vários cursos diferentes, correção de redação,
mais de 6.000 alunos, com nota acima de 900 na redação do Enem. Isso, assim, uma contagem ao longo de 8 anos, acaba sendo mais, porque cada ano são muitos alunos, muitas turmas. Também aqui eu coloquei os projetos, né? Nem tá aqui o projeto da USP, que é o do Empreende Sim. Tem só o projeto de redação nota 1000 para escolas públicas. E tem aqui coloquei de temas, de acertos de temas, de previsões, mas isso na verdade deixa eu aceitar, acho que eu aceitei todo mundo. São coisas mais avulsas. Então aqui eu coloquei os cursos que nós temos dentro da empresa, Scribs e Betânia Marques. Nós estamos na modalidade 1, que é o Salinha da Beth, então o curso de redação Salinha da Beth. Tem também a mentoria, tem a redação para concurso, tem o curso 4, que é ensinando a ensinar redação, que é para os professores de língua portuguesa. Então eu faço também capacitação para professor de língua portuguesa. Tem o Galeria de Saberes, que é voltado para conhecimentos que vocês poderão usar na redação. Tem o curso de Brasilidades, que tem relação com conteúdos propriamente brasileiros, músicas brasileiras, também voltado para vestibular. Também quem não é relacionado diretamente ao vestibular pode fazer esse curso Lógica e Letras, que é voltado para interpretação de texto. E a plataforma Scribs, que muitas pessoas chegam por meio dela, da correção de redação. Então, eu vou mostrar aqui, porque vocês também terão acesso à plataforma. Então, aqui é essa plataforma de correção de redação. Ela aqui tem as correções, então vocês poderão colocar a redação, enviar aqui no site, escolher se quer que seja uma correção Enem, uma correção FUVEST, então vocês terão o plano aqui de correção. Então aqui funciona mais ou menos assim, ó. Vocês recebem a correção da redação. Aí, para cadastrar na plataforma, depois vocês vão mandar no privado do número que é aquele número do DDD 35 que tá como administrador do grupo, vocês vão mandar por lá o e-mail de vocês e o nome e uma possível senha para a gente cadastrar aqui dentro da plataforma, que é onde vocês vão enviar a redação de vocês, tá? Então, tem acesso aqui a essa plataforma. Deixa eu voltar para cá. E em termos aqui de cursos, quando nós nos aproximamos do vestibular, então, por exemplo, em outubro, nós teremos esse curso 6, que é o Brasilidades. Então, são 4 aulões, eu acho que vai ser no sábado, a equipe tá montando os horários ainda, eu não sei qual vai ser o horário da turma, mas aí vocês podem fazer, tá? E vocês, é gratuito, né? Todo mundo que tá no curso 1 pode fazer o curso 6 e pode fazer o curso 5, o curso 5 já foi. Talvez tenha ele de novo, mas o curso 6 ele já está previsto para outubro. E aí vai entrar como uma parte extra de repertório para vocês melhorarem conhecimento geral, para colocar na redação, enfim. E daí as informações serão mandadas no grupo também depois. Aqui tem alguns depoimentos sobre essa linha, sobre o método de ensinar a redação. Tem muitos depoimentos, aí eu coloquei só alguns aqui para não ficar muito cheio de informação. Aqui da pesquisa acadêmica é mais em relação a... Não sei se vocês pretendem seguir carreira acadêmica, mas a minha área dentro da USP é de filosofia da linguagem e de lógica, que tem relação também com redação, com escrita, com pensamento,
Daí a minha pesquisa em 2023 foi escolhida para participar desse congresso com os 100 pesquisadores do mundo, de 30 países diferentes. A minha foi uma das escolhidas no Brasil, entre as 100 principais do mundo, e daí eu fiz parte desse projeto. Aí aqui eu coloquei também um histórico de quando eu comecei a fazer vídeo na internet, em 2019, faz muito tempo. Hoje já é outra estética, nem é isso aqui mais. Essa época aqui foi quando eu comecei a fazer conteúdos para redação e já também lecionava, né, em 2019. E não tinha Scribs, não tinha o curso, não tinha salinha da Beth, eu só fazia uns vídeos aqui na internet, e aí foi crescendo e montei depois a salinha da Beth. Em 2021 eu comprei a Scribs, que não era minha, originalmente era outro dono, outra empresa, e desde então tô construindo essa parte de estudos. E mais recentemente eu montei esse instituto, que é um instituto cultural aqui na minha cidade, que eu sou de Minas Gerais, uma cidade que eu moro em Passos, que é, não sei se vocês já ouviram falar, chama perto de Capitólio, Serra da Canastra, eu acho que são essas referências, assim, é bem interior de Minas Gerais. Então depois, se vocês quiserem pesquisar, também deixei o arroba do Instagram, enfim. E aí os projetos educacionais. Então o primeiro projeto que eu coloquei aqui, que tem alguns alunos desse projeto que estão aqui, que é o projeto Redação Nota 1000 para Escolas Públicas. Esse projeto foi criado na pandemia, em 2020, porque os alunos eles não tinham acesso a aula, e eu já trabalhava com produção de conteúdos na internet, enfim. E daí eu comecei a fazer esse projeto, que era basicamente escolher algumas escolas e dar o curso para os alunos, para que eles estudassem. Fazia também a capacitação com os professores, e esse curso também é oferecido de forma gratuita para as escolas, para os professores, para os alunos. E nós já tivemos em algumas cidades, né, no Ceará, em Alpinópolis, que é uma cidade perto aqui de Passos, em Capelinho, que fica no norte de Minas. E esse ano a gente está numa escola que chama, fica em São José da Barra, chama Escola Estadual Dr. Juscelino Kubitschek, que também foi a escola que eu estudei. Então a escolha da escola também tem relação com um histórico assim de estudo, de memória afetiva, enfim. Então aqui é esse projeto. Tem também cursinho popular, que eu atuo na rede Educafro, que é um movimento social de cursinho popular para pessoas negras, de zonas periféricas, enfim. Também já atuei em BH no Estúdio, tem o Estudiveste, tem o Transenem, que era voltado para pessoas travestis, transexuais, enfim. Então eu também atuei. Aqui outros projetos, no caso do YouTube, os dois canais, né, o Betânia Marques e o Scribs, tem vários cursos lá, filosofia, história da literatura, enfim. E aqui o Empreende Sim, que é um projeto que também tem alguns alunos aqui que são desse projeto do Empreende Sim. Quem que tá aqui que é desse projeto? Só para eu ter uma dimensão. Vixe. É muita gente, hein? Bem legal, gente. Fico feliz. O Empreende Sim é um projeto que eu gosto bastante.
Eu comecei a fazer parte em 2023. A princípio, eu tive alguns alunos, porque como eu atuo há muitos anos com FUVEST, Unesp, Unicamp, eu tenho muitos alunos que estudam na USP hoje, que foram meus alunos de curso de redação, e o Empreende Sim surgiu a partir de alunos, ex-alunos, que conheceram o projeto dentro da FEA. Eu não conhecia, mesmo tendo essa ligação com a USP. E esse grupo de alunos me procurou em 2022 e falaram assim: Beth, nós temos um projeto lá na FEA, assim, ele vai funcionar em escola pública, e eles já conheciam o meu jeito, assim, que eu gosto de fazer parte desses projetos. Eu acho muito importante levar acesso à educação, acesso a esse conteúdo, para democratizar mesmo o acesso à universidade, que muitas vezes é extremamente elitista. E aí eles já sabiam que eu tenho esse viés, vieram até mim e falaram assim: você pode fazer alguma coisa para movimentar mais o projeto, para que os alunos, quando a gente vai apresentar, que eles tenham um interesse maior em participar. Então, o que você pode fazer para a gente de incentivo e tal? E aí eu comecei em 2023 a patrocinar o projeto com a Scripps, que é uma das empresas, né, a plataforma de correção. Então ele já os planos da Scribs apareciam para os primeiros colocados. Então comecei patrocinando o projeto, e com o sucesso, então em 23 muitos alunos tiraram uma nota muito alta, muitos entraram na USP, foram aprovados. Em 24 nós sentamos, né? Eu conversei com o pessoal da FEA, com o pessoal do Empreende Sim, e eles começaram a pagar certas bolsas. Então conseguiram patrocínio, a USP ajudou também, e aí eles começaram a fazer uma parceria e pagar a bolsa para alguns alunos. E agora em 2025 nós conseguimos ampliar ainda mais esse projeto. Tô com uma turma que começou no começo do ano e tô com mais essa turma. Então tem muitos alunos, eu acho que são uns 80 alunos que estão sendo patrocinados pelas empresas, né? Pela Scribs, pela empresa Betânia Marques e pela FEA, com o Empreende Sim. Então é um projeto muito bacana, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E estou feliz que vocês estejam aqui também, assim como o pessoal do projeto das escolas públicas. Aqui também tem um outro projeto que eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui, que é o Bolsas da BET. Desde 2024 nós fazemos alguns concursos de patrocínio mesmo de estudantes, bolsas de estudos. Então qualquer pessoa pode participar, tem que ser de escola pública, e basta enviar uma carta, um depoimento, um motivo de por que merece ou por que quer ganhar essa bolsa, e a gente patrocina com bolsa de estudo. A princípio com bolsas na salinha da BET, mas a ideia é que com o tempo a gente consiga patrocinar talvez uma escola, um curso que tenha todas as matérias, mas aí vai precisar de outras instituições envolvidas também para fazer esse patrocínio, para a gente conseguir levar para mais pessoas. Então, são muitos projetos. Antes de falar do outro, por que eu faço, e que tem toda essa questão dos projetos, né, para que vocês entendam também um pouco e se sintam à vontade para perguntar. Eu sempre fui péssima em redação, então quem é péssimo ou acha que é péssimo, sinta-se acolhido. Sempre fui muito ruim em língua portuguesa, e quando eu estava no 9º ano fui fazer uma prova para o ensino técnico. Quem faz ETEC, quem faz aqueles
escola técnica. Em Minas Gerais tem IF Sul de Minas, tem Cefet, enfim. Eu fui fazer a prova seletiva porque eu queria estudar nessas escolas técnicas, né? Porque lá na minha casa ninguém tinha... Eita, caiu a internet. Voltou, né? Agora. Eles me cortaram, gente. Voltou agora. Tem aluno que fala que é que isso é boicote do Zuckerberg. Quando a minha internet sempre cai quando eu vou fazer alguma crítica social, o negócio cai. É impressionante. Aí ele fala assim: agora nós vamos derrubar ela. Teorias da conspiração. E daí, não, é sério, gente. Tem cada situação que tem aluno que fala assim: gente, não tem base, parece que eles estão ouvindo. Eles tiram a Beth na hora que ela vai falar alguma coisa. Aí eu fui fazer essa prova da Cefet, que não é um Cefet, é tipo uma ETEC, uma escola técnica, e tinha uma redação. Uma abençoada de uma redação dissertativa e argumentativa sobre o meio ambiente, sobre desmatamento. E eu fiz a prova, na hora que eu olhei a redação, eu falei, nossa, que legal. E fiz a minha dissertação argumentativa, comecei com Era Uma Vez. E o texto, eu fiz uma história de uma árvore falante que, que pedia para o ser humano não desmatá-la. Então, era um diálogo de uma árvore com os seres humanos, falando, ai, não me desmatem, porque eu sou um ser vivo, não sei o que, não sei o que. Assim, ficou lindo em termos criativos, mas não era uma dissertação argumentativa. E eu não sabia o que era uma dissertação argumentativa, porque eu estudava numa escola pública, nós não tínhamos a divisão de redação, então a minha professora em específico, ela não passava redação e produção de texto, ela passava só literatura e língua portuguesa. Então eu não sabia o que era uma dissertação. Fui eliminada do vestibular por fugir do tema. Zeraram, né, a minha redação, e quando eu vi que eu tinha zerado, eu não aceitei a minha nota, porque não bastava eu ter feito uma narração, na época eu não sabia, eu estou comentando e fazendo os comentários póstumos. Já tinha zerado, mas não aceitei, e fui lá pedir a revisão da minha nota. Fui pessoalmente, fui com a minha mãe. Quando eu fui pedir a revisão da minha nota, eu falei assim, olha, eu não concordo, com base em quê? Com base em vozes da minha cabeça. Falei assim, eu não concordo com a minha nota, porque eu li a redação lá em casa, todo mundo achou linda. Era a história da árvore. E aí eu tirei 0, eu não entendi. Aí a mulher foi, né, pegou os meus dados, olhou minha prova e falou assim, não, mas você fez uma narração. E eu falei assim, e o que tem? Então, tava pedindo uma dissertação. E aí eles começaram a meio que rir, sabe, de mim, lá dentro da secretaria, e debocharam, e eu percebi. E eu fiquei muito chateada, porque eu não sabia do que eles estavam falando, eu não sabia o que era dissertação, eu não sabia o que era narração, e eles estavam rindo de mim. E daí eu fiquei muito mal, saí de lá, fui numa escola particular que tinha aqui, e fui lá e falei assim, como que faz para estudar aqui? E aí eles falaram assim, a mensalidade é tanto, o material é tanto, e aí eu falei assim, não, mas eu não consigo, e minha mãe tava comigo. Aí tinha uma prova de bolsa. Aí eu fui lá, fiz a prova de bolsa, falei assim, não, eu vou conseguir passar, porque não é possível.
eu nem sou tão sem conhecimento assim, eu vou passar nessa prova. Aí eu fiz a prova de bolsa, não consegui a bolsa, consegui 40%. Aí eu falei assim, não, eu vou estudar aqui. Porque aquilo me marcou tanto deles ficarem rindo de mim por uma coisa que eu não sabia, que eu fui e entrei lá na escola e pedi para falar com a diretora. Aí eu cheguei na sala e comecei a chorar, falando assim, não, porque eu quero fazer universidade, os meus pais não vão conseguir pagar para mim, eu quero estudar, eu não consigo pagar essa mensalidade. Eu trabalhava nessa época já, eu trabalhava numa sapataria fazendo botina. E aí, os meus pais, ninguém estudou. Eu fui a primeira pessoa a concluir o ensino médio na minha casa. E aí, a mulher me deu a bolsa. Ela falou assim, tá, você paga só o seu material. Não vai precisar pagar a mensalidade. Aí eu continuei trabalhando, paguei o material e fiz o ensino médio na escola privada, com bolsa. Tem também todos os desafios, né? Porque eu tinha que trabalhar para fazer para pagar o material. Depois eu comecei a trabalhar no supermercado de caixa, operador de caixa. Trabalhava, ia para a escola cedo, voltava, ficava o dia inteiro, saía do trabalho 9 horas para pagar o material. No final de semana eu trabalhava de garçonete no restaurante. E foi isso até o terceiro. Só que uma coisa que me marcou muito e chamou muito a minha atenção foi um dia que a escola que eu estudava particular fez uma visita para a USP. E aquilo foi o choque de como se tivesse virado um start na minha cabeça. A gente foi fazer um workshop de medicina e eu nem sabia o que era USP, o que significava o peso da universidade. Eu queria estudar, mas não sabia direito o que era, como que seria. E daí eu fui nesse workshop e achei o máximo, né? Porque quando você entra na USP, na universidade, a parte estrutural, as árvores, você fala assim, meu Deus, que lugar legal, incrível. E aí a gente tava passando no estacionamento de, da universidade e eu falei assim, nossa gente, só carrão, os professores aqui ganham bem, né? E o menino da minha sala falou assim, nossa, Betânia, mas esse aqui não é o estacionamento de professor, é de aluno. E eu falei assim, de aluno? Mas não tem um patinete, não tem uma bicicleta, não, sabe? Era só carro chique. E aí ele virou pra mim e falou assim, é que pobre não entra aqui. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, como assim pobre não entra aqui? E eu fiquei, sabe quando você... Eu fico até emocionada porque é algo absurdo. E aí eu voltei pra escola e eu falei assim, ah, pobre não entra lá, então é lá que eu vou entrar. E aí eu passei os 3 anos com eu vou passar, sabe? Eu me tornei a maluca do vestibular paulista. Fiz todos os vestibulares, imprimi as provas, inclusive eu me tornei muito especialista em FUVEST por conta do meu tempo de estudo. Eu fiz os vestibulares desde 1972, que é a primeira FUVEST. Fui acompanhando o raciocínio da prova, enfim. E aí no final do terceirão eu passei. Passei na FUVEST, passei na Unicamp, passei na Unesp, passei em mais de 15 universidades. Aí eu falei, ah, pronto, agora realizei meu sonho. Vou fazer o USP. E o cara que falou que pobre não entrava, ele não passou, não. Aí eu falo isso e eu penso assim, ah, sabe? Porque ele falou isso para implicar, porque ele sabia que eu era pobre e era bolsista. Ele fez pra me machucar. Aí minha mãe foi fazer a matrícula na USP.
né? Quando ela foi fazer a matrícula, eu não fui junto, porque a gente não tinha carro, e ela foi fazer a matrícula de ônibus. Então ela saiu do interior, de uma cidade que chama Alpinópolis, no interior de Minas Gerais, pegou um ônibus e foi para Ribeirão Preto, para fazer minha matrícula na USP de Ribeirão Preto. Ela não tinha celular, porque o celular que tinha era o meu. E ela foi, e ela tinha um celular de ligar, de fazer chamada. Só que, como a gente morava na roça, não tinha sinal. E aí, ela foi fazer minha matrícula. Quando tá, tipo, era 3 horas da tarde, ela pega o celular de alguém e me liga. E fala assim, não vai dar certo fazer matrícula, porque o pessoal da secretaria falou que a sua matrícula tem que ser na USP de São Paulo. E se eu não for para lá, você vai perder a vaga. E aí eu desesperei, porque minha mãe não ia conseguir chegar em São Paulo saindo de Ribeirão Preto no mesmo dia, se ela tinha ido de ônibus. E ela tentou, conversou com eles, fez de tudo e tal, e eu perdi a vaga. Perdi a vaga e depois, quando tudo aconteceu, eu voltei à escola, a dona da escola que tinha me dado a bolsa, ela foi atrás, tinha mais recursos, ela ligou na USP, conversou, aí o diretor do curso falou assim, não, mas se ela tivesse ligado aqui, a gente tinha segurado a vaga dela, foi um erro da secretaria, ou seja, minha mãe chegou lá em Ribeirão Preto e eles não quiseram ajudar, porque eles poderiam ter ligado para São Paulo e falado segura a vaga dela. Mas o que eu imagino hoje, talvez eles não levaram a sério porque ela era uma pessoa simples. Talvez se fosse alguém vestido com determinada roupa, assim, que tivesse um sobrenome, talvez eu não teria perdido a vaga. Mas eu perdi. Aí eu lembro que aqui na minha cidade eu saí no outdoor, porque pouquíssimas pessoas passavam na USP na época. Eu tenho foto do outdoor, eu não gosto nem de ver porque me dá raiva. Aí perdi a vaga e perdi todas as vagas, porque eu tinha deixado de ir para as outras universidades esperando a USP. Na época, a USP era a última a lançar os aprovados. Então, quando a USP ela saía depois do SISU, quando saiu a lista de aprovados, o SISU já tinha tido matrícula e eu já tinha deixado de ir para as outras. E aí eu perdi a vaga, né? Falei, agora? O que eu vou fazer? Eu entrei em depressão, fiquei doente, uns 3 meses, e daí eu falei, não, eu não vou dar esse gosto, eu vou fazer de novo. E voltei a estudar, só que aí eu estudei sozinha, porque eu não tinha mais a escola, eu não tinha mais, não tinha dinheiro para pagar um cursinho, e aí eu estudei com os meus materiais antigos e pela internet. Então, quando eu entrei na universidade, eu já entrei com esse viés de fazer curso online, de promover esse acesso. E aí, estudei mais um ano sozinho, foi ralado. Também trabalhava aos finais de semana, estudava, não saí de casa, foi pesado. E eu passei de novo. Passei na FUVEST, passei na Unesp, passei na Unicamp. E como eu me casei nesse um ano, eu fui para BH, porque o meu ex-marido, que a gente separou depois, ele era de BH, então eu fui para BH, mas fui fazer o FMG ao invés de ir para a USP, e aí eu coloquei para mim, quando eu terminar a minha graduação, eu vou voltar para a USP. E aí eu voltei, né, e tô lá ainda. E isso tudo para falar para vocês que tem como passar, sabe? Tem a questão do acesso ao conhecimento ser muito difícil, a rotina é muito difícil,
Mas se a gente não fizer, não tem ninguém que vai fazer pela gente. E não é no sentido de, vamos nos matar estudando e tal. Não, é porque a situação que nós estamos em relação ao mundo é sempre de muito desafio. E só de viver já é um desafio imenso. Então, a questão do estudo e da redação, principalmente, para mim foi um desafio, porque eu não sabia escrever. Quando eu entrei na escola, no curso, no primeiro ano do ensino médio, eu era péssima também. Todo mundo escrevia bem, eu não sabia escrever. Então, ao longo do tempo, eu fui tentando criar formas de explicar a redação da forma mais acessível possível. Então, no curso que nós veremos, que é o chamado método Bethânia Marques, é um método que foi criado do zero, tentando dar conta de todas as possíveis dificuldades que vocês enfrentarão para realizar uma redação. Então, a salinha da Beth que usa esse método, vocês vão perceber que tem uma visão bem diferente de redação de vestibular, e o objetivo final é, claro, sempre que vocês consigam atingir, né, a aprovação que vocês almejam, o curso que vocês almejam. E nunca deixem ninguém falar que vocês não podem fazer alguma coisa, ou duvidar da capacidade de vocês e falar assim, esse não é o seu lugar. Ou querer te colocar em um lugar específico, falar você não tem capacidade para estar aqui, você não merece isso aqui. Não bata nessa pessoa, mas mostre para ela que ela está errada. Quem que é essa pessoa para falar que você não pode alguma coisa? Então, sempre pensem dessa forma. Foi alguém levantou a mão? Foi a Sofia? Porque tem a Sofia que tá com a mãozinha verde, mas aí eu não sei se ela quer falar. Não, aí ela baixou rapidamente, que é aquele momento constrangedor, quando você levanta a mão, né? E aí você não quer falar, mas aí a pessoa fala, você quer falar? Mas todo mundo que tá com a mão levantada é porque levantou na hora que eu perguntei, né? Do quem que era do projeto. Não, pode deixar, eu sei que é constrangedor aquele momento. Que você levanta a mão sem querer e a pessoa para de falar e fala assim, pode falar. Quando era a minha vez, eu saía da chamada. Eu saía, fingia que nada aconteceu, aí eu esperava uns 10 minutos e voltava. Falava assim, fingia que nada acontecia. Aí, às vezes, quando eu entrava de novo, o professor percebia. Ele falava assim, Bethânia, você tinha levantado a mão? Aí eu falava assim, não. Escrevia no chat, né? Sempre fui muito tímida. Mas então, calmem, tá? Foi só um questionamento. Aqui coloquei também as referências. Se vocês quiserem ver o aulão, porque tem 2 aulões no YouTube. O primeiro não sei se vocês conhecem o sistema COC de ensino. Ele é um sistema paulista de escola particular. E aí, conhece? Que legal. Dependendo da turma que eu tô, por exemplo, se for mais pessoal do Ceará, eles não conhecem. Eu tenho muitos alunos do Ceará e aí eles não conhecem o COC. Então, no COC eu fui chamada, né, já 2 vezes como professora. Eu não sei se é destaque, sei lá, enfim. Fui para representar a matéria de redação, então em 22 eu fui para São Paulo, fiz a gravação que foi transmitida para todas as escolas COC, e em 2023 que eu fui para, de novo, outro aulão de redação. Então, por exemplo, se vocês quiserem ter uma visão geral da redação, dos critérios, enfim, tem essas 2 aulas.
que dá para ter um panorama mais geral da redação, principalmente se vocês não têm uma base já mais consolidada, tá no nível iniciante ainda. Então aqui essas aulas são boas. Aí eu coloquei aqui os contatos também, mas vocês têm um contato direto comigo, né? Que é pelo grupo. Mas se quiser também seguir alguma página, porque às vezes a gente posta repertório, vídeo, enfim. Então, tá aqui. E aqui vou mostrar o nosso cronograma do curso. Eu fiz um cronograma, eita, completo. E aí, vou mostrar para vocês e a gente podemos fazer ajustes no cronograma. Então aqui, para hoje, eu separei a apresentação do curso e uma breve parte prática, que seria mostrar um pouco do método, de como que funciona a escrita da redação. Dentro do nosso cronograma de terça-feira, nós teremos 15 aulas contando com essa. 15 aulas de 1h30. Nós também temos o plantão de dúvidas, que eu fico online, num link de chamada, e vocês podem entrar para fazer pergunta. Cada estado fala de um jeito. Eu chamo de monitoria, tem gente que chama de plantão de dúvidas, tem gente que chama de aulão, aula extra. Então, basicamente eu vou estar no link, vocês podem entrar para tirar dúvida. Porque cada pessoa chama de um jeito. Dentro de cada dia, eu sempre deixo uma sugestão de tema. Então, de um tema Enem, por exemplo, se o seu foco é mais Enem, sugiro que você faça o Enem. Se o seu foco é mais vestibular paulista, e paulista aqui eu chamo FUVEST, Unesp e Unicamp, tá? Quando eu falar paulista, são esses três. Então, aqui tem um tema que é mais voltado ao vestibular paulista. Ao longo do curso, vocês vão perceber que tem diferenças entre esses dois tipos de redação. Então, no geral, vocês podem colocar no chat o vestibular que vocês têm mais preferência. Por exemplo, pode ser o que vocês farão e o que vocês têm um objetivo mais forte de passar, sabe? De conseguir a nota. Aí podem ir colocando no chat, que é para eu ter uma noção do caminho que essa turma vai seguir. Ó, tá bem equilibrado, né? Unesp, Enem, FUVEST. Muito Enem, né? Particular, Enem. A Rafaela bem específica, né? Agronomia. Unicamp. Prova Paulista. Né? Muitos alunos do ano passado passaram no Provão Paulista. Então, aqui, para vocês entenderem como que funciona a diferença. Então, nós temos a aula que vem, é a aula base da redação. Então, é tipologia. O que é dissertação argumentativa? Que é o que eu não sabia quando eu fui fazer o meu primeiro vestibular, que eu zerei. Então, o que significa fazer uma dissertação argumentativa? O que tem que ter para que isso seja considerado uma dissertação? Por que um diálogo de uma árvore com um ser humano não pode ser uma dissertação? Junto da matéria de tipologia, nós veremos a estrutura básica, como que funcionam os parágrafos, o que tem que ter em cada parágrafo, que seria a estrutura básica do texto. Então, a aula elementar. Nós vamos partir do ponto zero, do pressuposto de
vocês não sabem nada de redação. Significa que vocês não sabem? Não. Significa que eu tô partindo do marco zero. Tô pressupondo que vocês não sabem nada. Aí nós vamos construir o edifício. Então, para quem já fez curso, para quem já tem um pouco mais de conhecimento, talvez essas primeiras aulas, elas sejam mais insossas, sejam aulas mais cansativas, porque nós vamos começar na base, tá? Bem lá no chão. Depois, o manual de competência do Enem, porque aí já começa o foco Enem. Além da estrutura, da tipologia, vocês precisam saber o que precisa ter na sua redação do Enem. Por exemplo, a redação do Enem é muito diferente de uma Unicamp, de um Provão Paulista, de uma Unesp, porque os critérios de correção se modificam. Por exemplo, no Enem vocês têm que colocar uma proposta de intervenção, que é solucionar o problema. Então, no último parágrafo do texto tem que ter uma solução. No vestibular paulista, vocês não têm que fazer isso. Se fizer, vai perder ponto. Então, vocês precisam entender o que é avaliado dentro do vestibular que vocês estarão fazendo. Então, como o vestibular do Enem é o primeiro em termos de data, nós faremos o manual do Enem primeiro, porque o Enem é dia 9 de novembro. E a Unicamp, que é o primeiro vestibular na segunda fase, é dia 1 de dezembro. E depois vem Unesp, FUVEST e o Provão Paulista, que está depois também do Enem. Nós temos então o manual de competência do Enem e aí nós já começamos os parágrafos específicos. Então, como fazer um parágrafo de introdução? Como fazer um parágrafo de argumento? O que é um argumento? Como estruturar um argumento? Como fazer um argumento que convença o meu interlocutor? Parágrafo de conclusão, que é o que nós faremos dentro de um tema Enem. Proposta de intervenção. Como fazer uma proposta de intervenção? Como que eu concluo o texto no Enem? O que tem que ter? Se eu errar isso, eu perco quantos pontos? Se eu colocar repertório, eu ganho quantos pontos? Então, vocês precisam ter em mente do que está sendo avaliado para que vocês façam. Às vezes eu falo para o aluno assim, coloca isso. Aí ele não coloca, porque ele pensa o quê? Eu não preciso colocar isso, eu vou fazer do meu jeito. Aí depois que eu explico assim, fulano, alecrim, se você não colocar isso aqui, você vai perder ponto na C2 do Enem. Tá vendo que a C2 tá pedindo isso? Você não tá colocando. Tá, então eu perco ponto se eu não colocar. Perde. Então, às vezes, não é uma questão de estilo ou de chatice mesmo. É porque precisa colocar, senão perde ponto. Então, nem tudo é sobre só chatice. Eu sou rígida na correção, sou criteriosa, mas, além da chatice, tem a ver com o conhecimento dos corretores, porque como a Scripps tem muito corretor, eu fico vendo o que eles tiram ponto. Então, muitas coisas que eu falo, por exemplo, o corretor vai tirar ponto, não é porque eu, Betânia, tiraria ponto, é porque eu vejo que tem gente que tira. Então, eu falo que tem gente que tira ponto, é porque tem gente que tira. Aí os alunos falam assim, não, é porque ela é chata. Não, também. Mas, porque eu vejo pessoas tirando ponto. Aqui, coloquei dois temas, tema paulista e tema Enem, aí vocês podem escolher um dos dois para fazer, enviar na plataforma. Precisa fazer toda semana? Não, mas pelo menos 2 no mês, né? Uma a cada 15 dias já ajuda bastante para que vocês não percam o hábito de escrita. Depois nós temos coesão e coerência, que é a parte estrutural do texto, como ligar uma frase na outra.
onde que eu tenho que colocar ponto, se eu coloco ponto, se eu coloco vírgula, como que eu ligo o período, quais as palavrinhas que eu tenho que colocar para ter progressão, para ter fluidez de ideias. Depois nós temos os eixos temáticos, que é a parte de repertório. Então, a parte de repertório, ela chega só em outubro. Aí você fala, mas eu vou ficar 2 meses sem ter repertório? Não, eu vou passar algumas coisas para vocês. O que é repertório? É conhecimento de mundo. Uma das maiores dificuldades dos alunos é, eu não tenho o que falar sobre isso. Então, cai o tema, por exemplo, violência contra a mulher. O que eu sei disso? Eu não tenho repertório. O que eu vou falar? Eu não sei de nada sobre esse tema. Então, é aquele desespero que bate por não ter um repertório. Então, a aula específica de repertório, ela vem em outubro. O curso que eu falei para vocês de brasilidade é sobre repertório. Enquanto isso, vocês terão, eu vou mandar no grupo. Vocês gostam de escutar música? Música é um tipo de repertório e muito bom. Então, repertórios. Uma banda que, assim, vocês têm que escutar, que, né, pra redação é Racionais. Então, Racionais, música do Racionais é obrigatório. Pelo menos algumas vocês têm que conhecer para conseguir desenvolver alguns temas. Então, por exemplo, o repertório não é só filme, livro. Aí tem gente que fica decorando frase brega de filósofo. O homem é o lobo do próprio homem. Thomas Hobbes. O que o Thomas Hobbes tem para falar de Brasil? Não tem nada, porque ele estava morando na Inglaterra em 1500 e pouco, 1586, fazendo filosofia dele, numa época que nem tinha Estado brasileiro. Então, o que o Thomas Hobbes vai poder falar de mobilidade urbana no Brasil, da galera gastar 4 horas por dia se locomovendo nos grandes centros urbanos? Ele não sabe nada, porque ele não viu isso. Então, nós temos, preferencialmente, que usar repertórios que falem de nós, da nossa realidade. E esse repertório é o repertório que vocês têm contato, não é Thomas Hobbes, Kant, Platão. Então, usar coisas mais contextualizadas ao nosso, contexto nacional. Então, Racionais, por exemplo. Eu vou mandar no grupo uma playlist no Spotify que chama Playlist da Salinha da Beth, com músicas. Aí lá tem várias músicas, tem MPB, tem rock, acho que tem funk também. Uns mais antigos, mas tem bastante música. Então vocês podem escutar, prestar atenção na letra. Também vou mandar uma lista de filmes, de documentário para quem quiser assistir, para melhorar o repertório. Então, essa aula aqui é com foco em repertório. Daí nós temos o recesso do dia 14/10, que é a Semana da Criança. Em alguns estados não tem esse recesso. A Salinha da Beth segue o calendário de Minas Gerais. Nós chamamos essa semana de Semana de Saco Cheio. Eu não sei se vocês têm essa semana de saco cheio. Ou tem esse nome? Comece por aí, porque mineiro gosta de criar nome estranho para as coisas. Chama saco cheio mesmo? Ai, que ótimo. Porque tem lugar, dependendo da turma, que não tem essa semana. Ou tem lugar que chama, tipo, Semana da Criança. Enfim, porque depende do calendário, né? E aí nós temos esse recesso que tá 1 mês antes do Enem, mas ele é importante para descansar. Ai, Sofia. A Sofia parece eu. Eu também tenho essa personalidade.
E nessa semana é a semana de descanso mesmo, porque depois vem a paulada dos vestibulares. Vem tudo em sequência, vai ser Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, Provão Paulista, e aí é só de arrasta. Vocês vão só se arrastando e sobrevivendo nessa reta final. Aí, quando chegou o Natal, acabou. Mas para quem tá em Minas Gerais, em janeiro tem o vestibular da UENG, que é a Universidade do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais, que acontece em janeiro, que é para acabar com o ano novo de qualquer um. Inclusive, é uma crítica. Daqui a pouco a minha internet cai. Aqui no dia 21, depois que nós voltarmos do recesso, eu coloquei uma aula de ajuste de cronograma. Isso é o tópico da matéria? Não, significa que eu já imagino que eu vou atrasar em algum conteúdo. Então eu já deixo o ajuste de cronograma, que é eventualmente eu não conseguir fazer alguma coisa e a matéria foi se atropelando. Aí tem a aula de ajuste. Depois nós temos a revisão Enem. A prova do Enem é dia 9, domingo, a prova de redação que é no primeiro dia. Então, nós teremos 2 aulões aqui, ó, para o Enem, de revisão dos tópicos. Passou o Enem, tem o intensivo paulista. Então, aqui aí vai ser FUVEST, Unesp, Unicamp, com os critérios de correção, as habilidades específicas, mais focado nos vestibulares paulistas. Provão também. Alguma dúvida no cronograma? Tem algo que vocês não viram aqui, que vocês querem ver? Ou que talvez eu não falei, vocês acham que não vai ter, enfim. Algo específico? Agora é o momento dos pedidos. Ou de dificuldades que vocês tenham. Por exemplo, vocês podem colocar no chat as dificuldades que vocês têm na parte da escrita. Por exemplo, eu não sei nada. Poderia ser uma dúvida. Aí vocês colocam, nossa, eu não sei nada. Ou dificuldades no geral. Vocês podem colocar no chat que eu vou anotando no meu caderninho. Achei que eu dei uma travada. É minha parar partilha. Tudo. Gostei, Eduardo. Eu tô abrindo aqui um Jamboard, tá? Que é um negócio colaborativo aqui. Pra eu começar a parte do... E tô vendo aqui o que vocês estão mandando. Organizar... Vírgula. Repertório. Minha cadeira rangendo. Argumento, né? Vocês estão... Então, nós vamos começar do básico. O curso, ele segue uma estrutura pensando em
como vocês irão fazer no dia da prova. Então, a primeira aula, ela parte desse pressuposto. Então, cheguei lá na prova, olhei o tema de redação. O que eu vou fazer? Não vai chorar, né? Vocês vão olhar calmamente o tema e eu vou pegar o tema do ano passado. O tema do ano passado no Enem foi relativamente fácil, comparado com o tema no ano anterior. Então, esse foi o tema do Enem do ano passado. Eita. Vocês estão vendo? Acho que eu tô compartilhando. Ô, Gabriela, os temas da FUVEST, eles são... Eu entendo, eles são humilhantes. Quando eu fiz a FUVEST no meu terceiro, quando eu vi o tema, eu passei mal, eu fui no banheiro vomitar. Porque eu falei, não tem base que alguém submete o ser humano a uma humilhação dessa. A gente se sente assim mesmo, tá? Mas daí vocês vão entender com o tempo. Professora, Oi. eu fui cronometrar para fazer a redação da FUVEST. Eu gastei quase o tempo que era para ser da prova. Só interpretando o tema. Não deu. É resistência. Não dá tempo. No Enem também, por exemplo, no Enem vocês têm, para não prejudicar o tempo de prova, 1h10 para fazer redação, não dá tempo. Então, uma das coisas que o método, que eu chamo método BM, para não ficar falando meu nome toda hora, né, porque é muito chato, o método BM é otimizar o tempo, porque nós estamos em uma condição adversa. Tá tudo contra nós. O sistema tá contra nós, porque a sala tá quente. Eita, alguém fechou. Eu vou abrir no Word. A sala tá quente, tem os abençoados que levam paçoca. Paçoca nem cheira mal, mas leva feijoada, leva salgadinho. Tem o estado de extremo nervosismo, porque a gente tá ali. Tem a galera que passa mal, vomita na própria prova. Tem os barulhos de carro de som, de carro da pamonha. Então, são muitas coisas contra nós. E uma prova longa que delira, porque é uma prova imensa com um monte de texto. Chega no final, o olho tá até lacrimejando. Eles falam assim, só pode levar uma caneta, não leva borracha, não leva apontador. É impossível errar, não pode errar. Você vai escrever, passar a redação, a mão vai suando, vai molhando a caneta, vai molhando a folha. Aí se você para ir ao banheiro, 1 quilômetro da sala. Então, assim, é uma prova. E o pior, eles nem falam qual que é o tema, né? Então, vai fazer a prova, não sabe o tema. Aí você chega lá, olha aquele tema e fala, meu Deus do céu, eu vou voltar o ano que vem para fazer o vestibular. Então, é muito adverso. E a ideia é que a gente otimize a redação para um campo de batalha. Os fiscais olhando, e aí, para mim, o pior é a resistência inicial, que é colocar a prova na tua frente e falar não abra. E você fica meia hora olhando o verso da prova, Enem. Então, para que coloca na minha frente? Eu sempre fico pensando nisso. É muita pressão psicológica. Então, essa é a situação de guerra. Então, em termos da redação, que nós não teremos tempo e teremos que nos virar nos 30, colocar aqui o tema. Então, imagina que isso aqui
você tá fazendo a prova. Você abriu a prova e viu que é esse tema. O que você faz depois do desespero? Vocês pegam uma folha de rascunho, vai escrevendo o texto, chora, lê o texto motivador, procura uma informação, vai para a prova. Você olha o tema e como que vocês vão desenvolver isso aqui? Repertório, choro. Eu tô escrevendo aqui, mas é que eu tô escrevendo enquanto vocês vão falando, tá? Uhum. Então, ó, cada um vai fazendo de um jeito, né? Normal. Porque a ideia aqui é que a gente tenha um padrão do que vai fazer primeiro. Porque vai ter todas as situações adversas contra nós, fora o nervosismo. E a principal coisa que acontece é o branco. Então te dá um branco e aumenta a sua sensação de desespero. Você recorre aos textos motivadores, eles não estão ali para motivar. Ler o texto motivador é a coisa que vocês não devem fazer no Enem. Na FUVEST, sim, no Unesp, Unicamp, Paulista, sim. No Enem, o que vai acontecer no cérebro de vocês, quando vocês lerem o texto motivador, que aí tem quando eu falei da pesquisa, a minha pesquisa acadêmica gira muito em torno de comportamento cerebral do ser humano. Vocês vão ler o texto motivador e o cérebro vai fechar naquilo. Então, o texto vai ficar com a mesma informação ou com informação parecida à que está no texto motivador. Então, é como se você lesse o cérebro e falasse assim: tá vendo, Kátia? É isso aqui. Só você pegar. E aí você não lembra mais nada. Porque você já leu, o nosso cérebro tem tendência a ser preguiçoso e ele vai, no máximo, pensar num repertório ou em outro, mas o que tá ali vai ser a base do seu texto. E aí o que o Enem vai fazer? Vai vir e vai tirar ponto. Ele coloca o texto motivador e no manual de correção ele fala assim: se você copiar ou fizer paráfrase, você vai perder ponto. Aí você pensa assim, mas é motivador? Não, eu chamo o texto motivador do Enem de pega bobo. Porque ele tá ali para pessoa achar que é para usar ou que vai ajudar e depois ele vem e tira ponto. Então nós não vamos ler o texto motivador. Eventualmente tem a estratégia para ler o texto motivador. Mas primeiro a gente vai fazer o cérebro pensar, tá? Vamos colocar o neurônio para trabalhar. Então, olhei o tema, a primeira coisa que eu faço